E aí, tudo bem? Hoje a coisa vai esquentar aqui. A gente vai ter um debate muito acalorado sobre guerra civil, quadrinhos versus filme. Sim, o filme Capitão América Guerra Civil, pra mim um dos melhores filmes do MCU, e os quadrinhos Guerra Civil, que também são bem legais, mas eu acho bem inferiores, mas o André não acha isso. Fala aí, André. Fala aí, galera, tudo certo? Então vamos lá, falar sobre Guerra Civil. Pra mim, um assunto muito legal, porque eu adoro HQ. Ao contrário do Rafa, pra mim, a HQ Guerra Civil é uma das obras modernas mais legais dos quadrinhos. Porque ela abrange um contexto muito grande das HQs da Marvel, uma sequência direta de Dinastia M, de Ragnarok, do Thor. Mas eu tenho uma opinião muito particular e eu acho que, na minha opinião, o Rafa tá completamente viajando, cara. Porque o filme Guerra Civil, pra mim, ele tem muitas coisas legais, mas, cara, na balança ele tem muitas coisas que eu não gostei de verdade e achei que o filme foi praticamente, assim, o resumo do resumo. É como se fosse a HQ, fosse um Maracanã lotado, e o filme fosse uma partida de futsal. Eu estou sentindo uma treta! Só antes da gente começar essa treta aqui, é importante explicar assim, na arte eu tô lá de Homem de Ferro e ele tá de Capitão, e aqui estamos dois de Capitão América. A questão é a seguinte, por dois motivos eu tô de Capitão. Primeiro, que eu não tenho camiseta do Homem de Ferro. Segundo, que eu fiquei do lado do Capitão América, tanto na HQ quanto no filme, acho que o André também. E na HQ não tem como você ficar do lado do Tony Stark, porque ele é um desgraçado, um filho da puta naquele filme. Naquele filme não, na HQ. E no filme não, no filme tem uma dicotomia, você nunca sabe quem tá com a razão, você respeita os dois lados. O quadrinho é bem mais desbalanceado, você torce muito pelo Capitão, e aí no fim... Bom, depois a gente fala disso. Deixa só eu fazer então uma sinopse rápida de Capitão América Guerra Civil. Lógico que vai rolar muito spoiler aqui do filme, dos quadrinhos, então se você não viu, sugiro que você veja. Pelo menos o filme, que é bem legal. Tô brincando, os quadrinhos também, dá uma olhada lá. Sinopse do filme. Os Vingadores estão numa missão, numa cidade que eu não vou lembrar o nome agora, depois vai aparecer aqui no GC. Eu acho que é em Laos, alguma coisa assim. Eles estão numa missão, se envolvem num combate contra o Ossos Cruzados, e tem uma hora que o Ossos Cruzados vai detonar uma bomba no próprio corpo dele, que vai matar o Capitão América. A Feiticeira Escarlate, com o poder dela, detém ele, só que sem querer ela joga ele num prédio que estava cheio de gente inocente, nativos de Wakanda, e essas pessoas morrem. O que acontece? O governo fica de saco cheio, não só o governo, né? As Nações Unidas, o mundo inteiro fica preocupado com as ações dos Vingadores, porque muitos desastres sucessivos aconteceram em várias missões deles, né? Teve Sokovia, teve a Batalha de Nova York, teve na África lá no Era de Ultron, que o Hulk ficou descontrolado. Então eles resolvem criar um tratado chamado Tratado de Sokovia para registrar esses super seres, para que eles não representem mais ameaça. E, na verdade, para que o governo tenha noção do que eles estão fazendo. Ou seja, as Nações Unidas, a partir de agora, iam enviar os heróis para as missões. Ou seja, vocês vão ali, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Tony Stark é um entusiasta disso porque ele sente muito peso na consciência por ter gente morrido na Batalha de Sokovia. Inclusive uma mulher bota um pezinho lá na consciência dele. E ele fala, não, vamos fazer isso aí, a gente tem que ser controlado, senão a gente vai ficar só destruindo o mundo inteiro nessas nossas batalhas. E o Capitão América diz, não, a nossa liberdade é essencial, se a gente não tiver liberdade para agir, se a gente for controlado pelos interesses de outros políticos, a gente logo vai ser mandado para um lugar que a gente não quer, vai acabar fazendo o que a gente não quer. E aí cria-se a cisão entre os dois, alguns heróis ficam do lado do Homem de Ferro, outros do Capitão, e eles vão conversando muito para tentar resolver essa situação, mas não chegam num acordo, e aí o confronto é inevitável. André, conta rapidinho pra galera como que é a HQ Guerra Civil. Eu não sei. Então, galera, na HQ Guerra Civil, como eu falei antes, a gente tem uma sequência direta aqui de Vingadores à Queda, Dinastia M, nós temos também aqui a situação do Hulk, que o Hulk é exilado, e temos a história Planeta Hulk, que acontece nesse período, por isso que o Hulk não aparece na HQ. Nós temos o evento do Thor, que o Thor acaba morrendo anteriormente da HQ, né, no evento Ragnarok, e aí os heróis acabam ficando uma coisa mais banal. Nós temos praticamente assim, os caras viram tipo youtuber, tá ligado? Os super-heróis começam a fazer tipo um reality show, começam a
combater o crime, mas de forma assim muito expositiva, muito amadora, e começa a dar muita treta, até que numa perseguição filmada, o grupo chamado Novos Guerreiros, eles começam a perseguir alguns vilões, e um vilão chamado Nitro, durante essa perseguição, ele acaba explodindo, ele acaba se detonando, matando mais de 9.000 pessoas em 6 quarteirões, inclusive uma escola inteira de crianças vai pelos ares nessa história. E aí, logicamente, a mídia cai de pau em cima, o governo cai de pau em cima, e assim como no filme, surge a necessidade de registrar os super-heróis, registrar os vigilantes, registrar os mascarados, como eles falam na HQ. E aí nós temos a divisão dos super-heróis. O Tony Stark, logicamente, fica do lado do governo, ele acha que faz muito sentido os heróis se registrarem e trabalharem como funcionários do governo, enquanto o Capitão América pensa o contrário. O Capitão América defende muito a liberdade, defende que eles precisam sim combater todas as ameaças ao nosso planeta, à nossa comunidade, mas não por ordem do governo, simplesmente porque eles precisam fazer aquilo. E começa a dar muita treta em cima disso. Inclusive o Peter Parker inicialmente fica do lado do Tony Stark, depois ele muda de lado. O Quarteto Fantástico também fica do lado do Tony Stark. Inclusive o próprio Tony Stark, juntamente com o Quarteto Fantástico, eles criam um clone do Thor, que isso gera a maior bosta de todas dessa HQ, e eu acho que isso começa a criar uma proporção muito maior do que o filme, e aí começam as diferenças. A HQ é uma coisa muito grandiosa, a trama da HQ começa a ficar muito maior, começa a fomentar muitas intrigas, e a coisa acaba ficando assim quase global. É uma coisa muito diferente do filme, que é tudo muito mais reservado, é tudo muito mais fechado. Essa pra mim é a principal diferença. Mas assim, o ponto da HQ é que também que envolve, cara, centenas de super-heróis da Marvel que a gente não vê nem 10% no filme. Então, quando você disse que o Thor gera uma bosta, eu vou te dizer que você não quis dizer isso, mas eu acho que eu consigo falar a mesma frase com outro sentido, porque realmente eu acho que é uma bosta de roteiro aquele Thor clone lá. Imagina isso, o Tony Stark, o Hank Pym e o Reed Richards, eles criam um clone do Thor misturado com um ciborgue lá, que esse robô, quando ele chega lá, ele sai querendo matar todos os heróis do lado do Capitão América e consegue matar o Golias Negro. Golias Negro é um personagem antigo dos anos 70 que era muito amigo do Hank Pym, do Tony Stark. O Hank Pym já tinha criado o Ultron lá atrás, uma das maiores dores de cabeça que ele teve na vida, uma das maiores frustrações dele. Aí ele vai e cria um androide lá misturado com um clone, que é aquele Thor que... Difícil da gente acreditar nele até, como é que eles vão fazer um clone ciborgue com os mesmos poderes de um deus asgardiano? E aí o cara vai lá e sai matando, ele mata, tudo bem, ele saiu do controle, eles falam, puta, olha que cagada que a gente fez. Mas aí você fala, nossa, Tony Stark e Hank Pym indiretamente mataram Golias Negro, um cara que era amigo dele. Golias Negro herdou as partículas Pym do Hank Pym. Aquilo eu já acho bem difícil de engolir. André, justifica essa aí, meu. Bom, como eu falei, a HQ precisa chegar em proporções épicas, proporções extremas. Então coisas extremas realmente acontecem. E a parte onde nós temos a morte do Golias, cara, é uma coisa dramática nessa HQ. O traço é muito legal, inclusive, eu não cheguei a falar dos artistas ali, mas cara, a arte é muito bem feita. Eu achei assim que capricharam demais nessa HQ e foi isso uma das coisas que me chamaram bastante atenção. E uma coisa legal também aqui é que nós temos assim, começa a evolução de algumas personalidades na HQ. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. A gente começa a ver um Tony Stark inicialmente muito preocupado mesmo com a situação, porque de fato fazia algum sentido aquilo que ele estava defendendo, até porque esses novos super-heróis que apareceram estavam realmente fazendo merda pra se aparecer, entendeu? Eles não estavam mais preocupados em defender as pessoas. Virou um reality show o negócio. Ficou youtuber, velho. É igual como se fosse o Felipe Neto na rua querendo, sabe, combater o crime. É lógico que ia dar merda. E em contraparte nós temos os Renegados, que foi o grupo do Capitão América que acabou não aderindo a esse tratado porque os heróis se obrigavam a revelar as suas identidades, e o Capitão América acabou fundando lá os Vingadores Secretos. E até uma curiosidade sobre o filme, que eu acho que foi durante o filme Guerra Infinita, quando a gente assiste o filme com os comentários em áudio dos produtores, diretores lá, eles falam que realmente não foi mostrado no filme
mas existem missões paralelas da turma lá do Capitão América como se fosse os Vingadores Secretos. Isso aqui não aparece nos filmes, mas ele deu a deixa de que realmente existiram de fato os Vingadores Secretos, lá com a Viúva Negra. E aí, com a morte do Golias, o Tony Stark, que já tinha o Peter Parker, o Homem-Aranha, como se fosse um funcionário dele, convence o Peter Parker a revelar a sua identidade secreta em rede nacional, que pra mim foi um dos momentos mais marcantes dos quadrinhos, cara. O Homem-Aranha, aquele personagem que nós conhecemos desde a década de 60, o Peter Parker vai lá e mostra ao mundo quem ele realmente é e impacta todo mundo. Isso foi uma coisa muito grandiosa nessa HQ também, que marcou bastante. Peter Parker revelando a identidade na história funciona muito legal, mas logo em seguida a Marvel teve que desfazer isso porque é um personagem que não se sustenta sem identidade secreta. Como que ele vai ter a Tia May, a Mary Jane, sendo um agente da SHIELD? Destrói totalmente a estrutura das histórias do Homem-Aranha, então pouco depois isso tudo foi desfeito. Teve até aquela saga do Mephisto terrível lá, que ele fez apagar tudo que tinha acontecido. Outra coisa que o André citou foi a equipe criativa, a história do Mark Millar, os desenhos do Steve McNiven. Os desenhos realmente são fantásticos, Steve McNiven é muito bom. Mark Millar é um cara muito bom também, mas eu tenho uma coisinha com ele que eu acho que ele descaracteriza muitos personagens que a gente já conhece há muito tempo. No Supremos eu até entendo, porque Supremos é uma releitura, então ele podia fazer o que ele quisesse. E ele já mostra um Capitão América extremamente cruel, com piadas que desprezam a França, que ele dá uma surra com requintes de crueldade no gigante, até merecida, mas o Capitão das HQs normal não é tão cruel. Mas tudo bem, Ultimate ele podia recriar como ele queria. Aqui não, ele estava trabalhando com o universo Marvel normal. E você vê um Capitão traíra, um Capitão que joga sujo, que coisas que ele não faz normalmente. O Capitão tem um único momento nessa HQ em que eles decidem parar para conversar. O tempo inteiro, no primeiro capítulo, eles já estão tretados e aí começa uma treta como se eles se odiassem há anos. Eu falo, mas como assim? Os caras trabalham juntos há décadas. Por que eles não param para tentar se entender? Tem um momento que o Tony Stark tenta fazer isso, o que o Capitão América faz? Bota um negócio na luva e dá um choque no Homem de Ferro. A coisa mais traída do mundo é você botar aquele negocinho de choque para dar no outro, né? E o Homem de Ferro também com atitudes super cruéis. Criar esse Thor assassino, que foi sem querer, mas tudo bem, mas é uma coisa, sabe? Ele vai se superando em algumas coisas. Ele toma cusparada na cara. Vários heróis falam para ele, pô, o que você virou? Você é um Judas. O Demolidor dá uma moedinha falando pra ele, você é um Judas. Ou seja, o Homem de Ferro ele é mostrado de uma forma bem pejorativa. Reed Richards é um cara que você tem raiva na história, sabe? Reed Richards é um cara super altruísta e ali ele é um cara meio insensível, tanto que a mulher dele quase separa dele. Então acho que tem uma série de descaracterizações. Já no filme, os caras ficam tentando se entender o tempo inteiro. Tem muito diálogo. Você fala, o filme é chato, é muito diálogo. Não, os diálogos são super bem construídos. Eles ficam tentando argumentar um diálogo bem adulto sobre até onde vai a liberdade, até onde vai o controle. E ficam tentando se entender por muito tempo, até que não haja mais o que fazer. E aí eles partem pra porrada. E aí, galera, pegando um gancho no que o Rafa falou sobre o Quarteto Fantástico, realmente teve uma ruptura no quarteto, eles acabaram brigando ali, se separando e tal, e é quando a Sue Storm começa a perceber de que ela realmente está no lado errado nessa briga. Ela, inclusive, acaba ajudando os Vingadores Secretos a fugir no meio dessa batalha, e o próprio Homem-Aranha começa a perceber também que o Tony Stark já está com um perfil muito diferente de quando ele iniciou essa história. Ele já começa a querer ter o controle das coisas, tanto que ele acaba se tornando diretor da SHIELD na sequência. E aí o Homem-Aranha e o Homem de Ferro acabam tendo uma treta muito foda em função de que o Homem-Aranha tenta convencer o Tony Stark de que ele precisa ser um pouco mais flexível e o Homem-Aranha acaba fugindo e o Tony Stark faz uma bosta gigantesca recrutando um grupo de vilões para perseguir o Homem-Aranha, até que se encontram nos esgotos e batem de frente com o cara mais foda de todos da Marvel, que é o Justiceiro. E o que o Justiceiro faz? Ele acaba fazendo carne moída com todos os vilões que o Tony Stark mandou atrás do Homem-Aranha. Também nessa sequência o Justiceiro acaba brigando feio com o Capitão América, que dá uma surra no Justiceiro que nem reage. Desde sempre o Justiceiro sempre respeitou o Capitão América e acabou não reagindo nessa treta. Mas ele destruiu, mandou tirar todas as armas do Justiceiro e deixar ele tipo
deixa esse louco separado aqui porque ele não tem sanidade pra lidar com essa história. Bem lembrado esse negócio dos vilões, que também Tony Stark mandar um monte de vilão assim pra matar os caras. Assim, eles não podiam matar os caras, só que eles vão lá e quase matam o Homem-Aranha. Né? E falar, não mate, mas esperam o cara linchar o Homem-Aranha quase até morrer pra dizer não mate, sabe? A SHIELD fica lá no ouvidinho deles. E o Justiceiro ele mata dois vilões, na verdade. Ele mata o Halloween e o Polichinelo, dois vilões bucha. Mas o uso do Justiceiro na HQ é muito legal. O Justiceiro é o personagem mais legal dessa HQ. Porque ele é o que mais combina com o Mark Millar. O Mark Millar ele gosta de personagens amorais, ele trabalha bem, por isso que ele deixa todo mundo meio sem moral, sem ética. O Justiceiro, a atuação dele é muito legal, inclusive a luta dele com o Capitão é bem legal. O momento em que ele fala, não vou bater em você, Capitão América. Eu não tenho por que encostar o dedo em você. Isso aí é um negócio bem legal. Mas outra coisa que a HQ coloca, que eu acho que não é bem por aí, é assim. O Capitão América é a emoção e o Tony Stark é a razão. Ou seja, você querer controlar os heróis é a razão e você querer manter do jeito que estava é a emoção. Eu não sei se isso é a melhor definição. Eles chegam a dizer isso em algum momento nos quadrinhos. O que eu acho legal, por que eu tô do lado do Capitão América tanto no filme quanto na HQ? Porque ele tá do lado da liberdade de atuação dos heróis. Eu sou um cara fã de super-herói. O que sempre me fascinou no gênero é isso. Uma coisa que não existe na vida real. Um cara vigilante, mascarado, atuando para proteger as pessoas. Até tem uns loucos, um outro aí que faz isso, mas não é um super-herói. O super-herói é aquele que a gente lê nos quadrinhos. Ah, para, Rafa. Que favor de liberdade, cara. Olha o contexto da HQ. Tava Felipe Neto correndo pelado na rua combatendo o crime. Eu duvido que você é a favor disso aí, mano. Cara, eu nunca vou ser a favor de Felipe Neto, cara. Aliás, às vezes eu tenho que lembrar quem é Felipe Neto, que é uma coisa que não faz parte do meu dia a dia, assim. Eu sei quem é, mas eu nunca assisti nada do cara, mas não tenho nem como julgar. O que eu vi naquele lá, eles colocam também os novos guerreiros de um jeito bem pejorativo, que eles nunca foram nas HQs, uns caras meio inconsequentes que fazem aquela merda lá. Não acho que... Não sou a favor de uma coisa totalmente sem controle e que os caras malucos vão pra rua. Mas o que o Capitão América defende, principalmente no filme, é o modo de atuar dos Vingadores. Ou seja, ele fala assim, cara, eu sei o que a gente tá fazendo. Vai ter efeito colateral, pode ser que algumas pessoas morram, isso não tem como a gente evitar, mas eu tenho que continuar tendo o meu livre-arbítrio para ir onde eu quiser, enfrentar quem eu achar que tem que enfrentar, e não o que um cara do país tal, na ONU, vai dizer para mim. Porque daqui a pouco a gente vai ter que ir para cima da pessoa errada. E eu não quero, eu quero poder escolher. Tanto que o Homem de Ferro fala para ele lá, quando eu vi que eu fazia armas, eu parei de fabricar armas. Quando eu me dei conta de quanto isso era nocivo. E aí o capitão responde para ele, mas você teve essa escolha. O que o controle faz é tirar a escolha das pessoas. Vocês só vão agir quando a gente mandar do jeito que a gente quiser. Mesma coisa, um governante lá agora falando pra gente, ó, vai ser do meu jeito, só do jeito que eu quiser. A gente não gosta muito disso quando fazem, né? Você não falou ainda, eu quero que você fale. Você ficou do lado de quem na HQ e no filme? Tanto na HQ como no filme fiquei completamente do lado do Capitão América, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas eu não tiro um pouco da razão de querer cortar um pouco as asas desses novos grupos de super-heróis que causaram toda essa bosta aí, entendeu? Os heróis, pra mim, eu gostava da atuação dos heróis à moda antiga, mas sou a favor, sim, da liberdade do Capitão América. É a favor do Felipe Neto também, então, né? Eu acho que no filme é muito mais difícil você escolher um lado. Porque tá muito demarcado os motivos de um e do outro, e você fala, pô, realmente eles têm razão aqui. Puto, o outro também tem. Mas eu fico desse lado. Na história em quadrinhos é mais difícil você comprar o lado do Tony Stark. Eu acho até que foi meio proposital o Stark ter um jeito mais cuzão que o Capitão América nos quadrinhos, por causa do desfecho da história. O fim de Guerra Civil, a HQ, é muito diferente do fim. Aliás, são histórias completamente diferentes. O filme tem leves inspirações nos quadrinhos. Mas o final é bem diferente. Porque o final dos quadrinhos, o Capitão América estava quase ganhando.
E quando ele se dá conta de quanta destruição aquela briga está gerando, ele fala, não, isso vai além dos meus princípios. Eu vou me entregar e assim para essa bagunça. Ele se entrega para a polícia, o Stark ganha. E ele passa a ser o diretor da S.H.I.E.L.D., termina com ele gerando uma nova era no universo Marvel, que aí chegou a iniciativa e começaram a treinar um monte de herói. Ele conseguiu fazer o plano dele nos 50 estados, ter equipes locais em todos os estados, que eu acho que tem muita coisa meio chatinha nessa fase que vem depois do Guerra Civil. Depois teve um período ainda mais treta, que foi o Reinado Sombrio, que aí o Norman Osborn lá. E daí mais pra frente só que vem a tal da Era Heróica, mas eu não li nem Reinado Sombrio nem Era Heróica. Eu parei na Invasão Secreta, foi onde eu parei de colecionar. Aliás, até falaram pra mim, pô, você vai fazer um vídeo falando de HQ depois do ano 2000, você não fala, não sei o que. Eu falei, ó, Zona de Distorção é uma zona neutra, porque eu tô conversando com caras que curtem coisa depois do ano 2000, que leram, que querem falar disso também. E a gente vai falar de cultura geral, cultura pop em geral. Não vai ficar falando só antes do ano 2000, até porque não vou falar só do que eu curto, né? Vamos misturar todos os assuntos. Então, como eu li o primeiro Guerra Civil, eu falei, pô, legal, vamos conversar. Eu até reli agora para poder gravar esse programa aqui. E no filme é diferente. O Capitão América ganha a briga. Ou seja, eles têm uma briga física e o Capitão América ganha do Homem de Ferro. Essa porradaria entre os dois. Mas no final não tem muitos vencedores. O Capitão América tem que fugir, tem que soltar os amigos e fugir. E o Homem de Ferro continua a vida dele. E eles... Tem até gente que fala, eu não gosto do filme porque eles ficam amiguinhos no final. Eu nunca vi alguém enxergar isso nesse filme, porque eles não ficam amigos. Tanto que no Guerra Infinita eles continuam inimigos. O que acontece é que o capitão escreve uma carta para ele falando, eu nunca queria que isso tivesse acontecido. São personagens humanos, diferente da HQ, que os caras são meio treta, só querem sair na mão o tempo inteiro, meio descontrolados. Ah, tá bom. O Capitão América ganha no final do filme. Cara, tava com o robozinho dele junto, velho. O Bucky foi lá e ajudou o cara a lutar 2 contra 1. Que é isso, mano? E outra, o filme também envolve todo esse contexto que envolve o Bucky, assassino, tá? O Tony Stark, que gerou uma outra situação mais dramática que também não tem na HQ. Isso foi um ponto legal no filme, mas assim, tanto a trama da HQ como do filme, eu acho legal, gostei de ambos. O ponto é, qual é o tom que tem no filme, qual é o tom que tem na HQ. E isso, cara, pra mim é muito motivado pela minha experiência quando eu fui assistir essa porra desse filme. Eu tava no cinema lotado, cara, mas tão lotado que nem o ar-condicionado dava conta. E na minha volta, cara, tinha criança de todas as idades. Tinha bebê de 6 meses, criança de 5, de 10 anos. Cara, e tudo que falavam era aquela gargalhada de criança. Era aquela história, tu não conseguia se envolver direito na história, cara. Que era irritante, velho. Era irritante os malucos levar os filhos criança para assistir esse filme, completamente insano. E isso também estragou um pouco a minha experiência no filme. Teve um momento assim, cara, que eu quase surtei dentro do cinema, cara, sem exageros. No meio de uma pancadaria do caramba, uma pancadaria desgraçada, aonde nós temos lá o Rhodes, ele quase fica paraplégico. O Homem-Formiga cai no chão, olha pra câmera e fala: alguém tem uma jujuba? Cara, eu quase quebrei a tela do cinema quando eu vi esse, entendeu? Mas assim, cara, o filme, ele quebra o clímax com situações como essa, entendeu? E esse foi um dos pontos, assim, que me fizeram, assim, ter um pouco de raiva desse filme, embora eu também goste. É por isso que eu assisto o filme 1h30 da tarde. Todo mundo tira sarro de mim. Por que você vai ver filme 1h30 da tarde? Eu falei, porque eu quero cinema vazio. Eu não aguento esses babacas que ficam falando, que ficam te chutando. E eu adoro ir no cinema, quando a gente podia ir no cinema. Eu adorava aquela época. E assim, não dá, né, cara? Molecada, encheção de saco. Acho que você foi ver dublado, né? Pra ter tanta molecada assim. Outra coisa. Então, só porque eles estavam em 2, então foi injusta a luta. O cara tem uma puta armadura tecnológica e 2 mané lá, sem poder nenhum. Um com um escudinho e o outro com um bracinho de ferro. Os caras estavam ferrados, o cara tem 300.000 armas ali, mesmo assim ele consegue pela força de vontade dele ganhar, rapaz. E tem mais uma também, Jujuba, eu vou te falar uma coisa sobre Jujuba agora. Jujuba é uma tradução ridícula que deram aqui no Brasil, ele fala Orange Slices.
Orange Slices é uma balinha lá que eles comem, não é a jujuba. Aí a jujuba é uma palavra ridícula. E daí quando você bota lá pra fazer graça, na tradução brasileira, dá nisso, todo mundo tira sarro. Pô, pior que você tem razão, cara. Assisti o filme dublado, porque eu não consegui, cara, sessão disponível e tal. Tive que passar por esse sofrimento de assistir o filme dublado. Não que a dublagem seja ruim, mas com essa galera do meu lado aqui que sequer sabia o que era uma guerra civil, entendeu? Mas vida que segue. No mesmo período nós tivemos também Batman vs Superman para equilibrar essa balança aí, que foi um completo desastre também. Outra coisa, além de ver 1h30 da tarde, eu sento nas primeiras 3 fileiras. Todo mundo sempre fala, não. O legal é sentar no fundão. Cara, o fundão, você vê toda aquela galera bagunçando na sua frente. Eu quero ficar sem ver esses caras. Eu quero ficar nas... Ah, mas dá torcicolo. Não dá não. Você senta um pouquinho pra frente, sim, recosta um pouquinho. Cara, é a melhor coisa. Parece que a tela é só sua, assim. É uma maravilha. Aliás, o André falou de um negócio que é muito diferencial nesse filme. Muito, que é o final. O final não tem nada a ver com o HQ, que é aquela reviravolta do Buck ter sido o assassino dos pais do Tony Stark. Aquilo é um ponto de virada muito raro, não é muito raro, mas são poucos os filmes que tem um ponto de virada tão no final assim. Tem alguns como o Sexto Sentido, sabe? Que quando tá quase acabando o filme acontece um negócio e fala, nossa, mudou tudo agora. E Guerra Civil é assim. E, o roteiro é muito amarrado pra ir te levando até aquela situação. E quando você vê que o Tony Stark fala, puta, fiz merda, o Bucky não fez nada. Vou lá ajudar meu amigo, sabe? Seres humanos. Fala, porra, vamos lá, vamos pra cima. E aí o cara descobre, até de falar arrepia. O cara descobre que o cara que ele tá defendendo matou os pais dele. Aí teve gente que falou, não, mas o Homem de Ferro é um cara equilibrado, ele não ia... Ele ia entender. Passa um filme matando tua mãe e teu pai e fala, não foi culpa dele. Você vai ser razoável? Ora, faça-me o favor. E uma coisa que é legal na HQ também são as frases de efeito, né, galera? Então tem coisas muito legais aqui. E uma cena que me chama muita atenção é a cena quando eles tentam prender o Capitão América e ele larga essa aqui, ó. Eu só vou dar uma chance pra vocês. Então, larguem as armas, rapazes. Muito legal essa parte, muito legal mesmo. E aí tem aquela coisa do extremismo também, que também tem uma frase muito marcante no HQ que é: ou você está conosco ou você está contra. Que é o que nós estamos vivendo hoje na política. Não tem mais meio termo. Não tem mais nenhum tipo de liberalismo, entendeu? A nossa liberdade realmente ela tá um pouco comprometida, porque ou você está no lado A ou você está no lado B. Não existe mais a conversa, o diálogo, e a coisa se encaixa muito bem nessa HQ. Então só dando, porque eu fiquei muito falando dos problemas da HQ, e eu não acho que são só problemas, eu acho que é uma história bem legal e tem bastante ação e tem uma coisa bem interessante do que acontece ali. Só que eu acho que ela é muito focada na questão das identidades secretas, ou seja, puta, vamos perder a nossa identidade secreta, a nossa liberdade. O filme ele vai por um outro viés. Os personagens da Marvel no universo cinematográfico, eles não têm identidade secreta. O único que tinha, né, é o Homem-Aranha. E então eles vão por outro viés, é o viés justamente disso. Liberdade de ação com responsabilidade ou um controle governamental sobre os seus atos? O que é mais prejudicial? O que é mais danoso para as pessoas, para fazer o que é certo? E o Capitão América tem uma noção muito reta do que é certo. Ele sabe, ele não vai fazer bobagem. É lógico que acontecem umas coisas, por exemplo, a Feiticeira Escarlate cometeu um erro, ela é nova. Ele estava ali, não pôde fazer nada. Esse tipo de coisa está sujeito a acontecer. Mas o que é legal do filme é que tudo é tão amarrado e o vilão do filme, que foi muito criticado porque ele não tem nada a ver com os quadrinhos, e realmente não tem nesse filme, a não ser o nome, mas eu também acho isso justificável, porque você ia botar um nazista com aquela roupinha, com aquele pelezinha de onça. Eu até queria que ele tivesse usado um gorro roxo naquele filme, um gorro tático de guerra. O cara já era um militar, ele podia ter um gorro tático que fosse roxo, mas não quiseram fazer isso, vão fazer agora no Falcão Soldado Invernal. Era muito difícil, é muito deslocado botar um nazista ali. Então eu até entendo eles terem descaracterizado, mas é muito inteligente o plano do cara. Ele vai plantando coisas, ele vai mexendo como num tabuleiro de xadrez e colocando uns contra os outros, e a justificativa dele no final é muito legal, que ele fala: eu não seria capaz de derrotar vocês, eu não sou páreo para nenhum de vocês, então eu fiz vocês se destruírem, vocês entre vocês mesmos.
E o jeito que o Pantera Negra é colocado é muito legal. O único que é colocado um pouquinho ali só pra gente ficar gritando de alegria é o Homem-Aranha, porque sem ele dava pra contar a história do mesmo jeito. Mas foi aquela coisa, eles conseguiram os direitos no fim do segundo tempo e falaram, pô, vamos enfiar aí, vamos. E foi legal pra caramba, adorei ver o Homem-Aranha lá, adorei ver o Gigante. Também a gente falou, que bobagem, aquele cara grandão. Cara, se você achar que o cara virar o Gigante é coisa boba, por que você foi ver um filme de super-herói? Então assim, eu acho que o filme ele vai muito se concatenando, ele é muito bem bolado. O vilão tá sempre 2 passos à frente de todo mundo até o final, quando vem a revelação. Filmaço. Pra mim era meu filme preferido da MCU, até Guerra Infinita e Ultimato. Sobre a HQ tem uma coisa também que eu não mencionei aqui, que nós temos a população inteira a favor do registro dos heróis. Então, porque a mídia manipulou a galera, então tinha um apelo muito grande para que realmente os heróis fossem registrados. Inclusive nós temos o espancamento do Tocha Humana, uma parte muito legal na HQ também, que foi o que gerou muita coisa nessa história toda aqui de Guerra Civil nos quadrinhos. Mas voltando para o filme aqui, eu realmente achei uma bosta a atmosfera cômica do filme. Eles acho que erraram a mão completamente. Algumas cenas meio toscas ali da Viúva Negra fazendo piadinha no meio das batalhas também. Era tipo briguinha de amigo, tá ligado? Eu não via seriedade naquelas batalhas, naquelas lutas ali. A luta do Gavião Arqueiro com a Viúva Negra contando piada. Cara, tá louco. Bosta total. Agora, tirando isso, aquele arco com o Buck eu achei legal, a luta final, a parte que envolvia sentimento entre Steve Rogers e Tony Stark, pra mim foi extraordinário no filme, mas a parte cômica pra mim foi um lixo. Mas cara, era uma briguinha de amigo, era literalmente uma briguinha de amigo. A Natasha é amiga, a melhor amiga do Gavião Arqueiro. Você acha que eles vão se pegar de arrancar sangue da cara um do outro? Eu entendo que existe a fórmula Marvel do humorzinho colocado a cada não sei quanto tempo, que isso irrita algumas pessoas. Eu também acho que às vezes passam da medida. Mas Guerra Civil não é esse caso. Esse filme ele é dirigido pelos irmãos Russo, que tinham dirigido já O Soldado Invernal, que é um dos filmes que menos tem esse recurso de piadinha. Todos têm, mas o Soldado Invernal tem menos. E Guerra Civil também tem pouco. Tem o humor deles como pessoas, assim, não querendo botar uma graça onde não cabe. Alguém tem uma jujuba? O personagem tem aquela personalidade, você vê ele manifestar aquilo. O Homem-Formiga, ele é um cara engraçado por natureza, então ele vai manifestar aquilo. A batalha em si é muito legal. Tem gente que fala que aquela batalha, é só meia dúzia de heróizinho, não sei o quê. Eles não tinham direito de X-Men, Quarteto Fantástico. Esses personagens nem foram até agora introduzidos no MCU. E a intenção não era essa, fazer uma... A gente viu a batalha épica que a gente ia ver no Ultimato, certo? Ali era uma briga realmente de amigos. Um grupo que se quebrou no meio, se rachou, tentando se acertar, não conseguiu, teve que sair na mão. E isso gerou consequências graves. Até Guerra Infinita, eles só foram se juntar mesmo para valer, para derrotar a destruição de tudo que foi em Ultimato. Esse filme é foda, André. Tá bom, Rafa, é foda. Traga alguns jujubas pra nós, então. Eu acho que esse Guerra Civil, aí o HQ podia ter sido dirigido pelo Snyder, hein? Imagina ele fazer um filme dessa HQ aí. Nossa, ia escorrer sangue da tela. Mas, cara, é isso. Essas são as nossas opiniões. Eu não vou continuar isso aqui, senão eu vou acabar perdendo a paciência. Esse cara tá tirando muito sarro da minha cara, eu não gosto desse tipo de coisa. Então vamos acabar aqui num clima que ainda dê pra levar, porque eu tô começando a ficar puto mesmo. Não aguento mais, cara. Aqui a gente tem 2 problemas aqui. O primeiro, o vídeo vai no meu canal, então eu fico pensando assim, que legal, porque daí eu tenho o controle. Mas quem edita é esse desgraçado, então ele vai me sacanear na edição. Então não tenho o que falar, vou acabar com esse vídeo. Ele vai botar ele fazendo joinha aí, comendo jujuba, bota o que você quiser, rapaz. Moçada, não perde que a gente agora tem live toda sexta-feira às 8 horas da noite. Essa semana tem feriadão. Não sei se a gente tá postando esse vídeo antes ou depois, mas dá uma olhada lá, que sexta-feira, 8 horas, no canal Nerd Fusão, tem lá a nossa live, muito legal, trocando ideia, tirando sarro. E essa semana a gente vai falar de realidades apocalípticas no cinema, na TV, nos quadrinhos e na vida real. Valeu, moçada, até a próxima. Bota aqui nos comentários o que você prefere, HQ
o filme, por quê, o que você curtiu mais. E a gente tá de volta daqui a 15 dias. Valeu aí, ô traíra!